Só deixa eu fazer um comentário, pessoal. Eu coloquei aqui na aula do dia 25/2, que foi a nossa única aula presencial, eu coloquei os slides da aula, tá? Então, caso alguém tenha perdido a aula ou não tenha anotado, enfim, tá tudo aqui, beleza? E hoje, então, vamos para a nossa aula sobre pesquisas de tráfego, como já estava programado no nosso cronograma. Também já deixei os slides aqui para vocês, ok? Então, a minha ideia é fazer como a gente já tinha feito no semestre passado, 1 hora e 15 de aula no máximo, porque, né, a gente entende que online é tudo mais difícil, vocês são mães, pais, filhos, e aí tem gato, cachorro, papagaio, conexão da internet ruim, enfim, então, creio que 1 hora e 15 seja suficiente para o que eu quero passar, ok? Então, vamos lá, gente. Caso alguém tenha alguma dúvida, mandem ali no chat ou deixem o áudio ligado aí e façam suas perguntas, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre as pesquisas de tráfego, né? Então, as pesquisas de tráfego, elas são utilizadas para a gente, né, num primeiro momento, ter a noção de como que ocorre o tráfego na região onde a gente está aplicando a pesquisa e para que depois a gente consiga fazer projeções futuras. Então, a pesquisa de tráfego, ela é extremamente necessária para os projetos de pavimentação, projetos geométricos, projetos de semaforização, também para projetos de calçadas, ciclovias, enfim, todos os projetos viários, de infraestrutura viária, de sistemas de transporte como um todo, necessitam desse embasamento que as pesquisas de tráfego dão para a gente. Os 4 principais estudos que nós temos dentro das pesquisas de tráfego são os estudos sobre contagens de tráfego, os estudos sobre origem e destino, estudos sobre velocidade e também estudos sobre estacionamento. Na aula de hoje, a gente vai se atentar a esses 3 primeiros, sendo que o primeiro, a contagem de tráfego, a gente vai trabalhar com um pouco mais de enfoque, que é o que a gente mais utiliza aí na área de transportes, ok? Então, começando a falar sobre os estudos sobre contagens de tráfego, a gente tem vários tipos de contagens, né? Então, eu coloquei a classificação das contagens para que vocês tenham noção do que se trata cada tipo de contagem. Então, a contagem volumétrica, ela vai medir a quantidade de veículos que vão passar num segmento, numa unidade de tempo, definindo o sentido do deslocamento e o tipo de veículo. Então, quando a gente define o sentido de deslocamento e o tipo de veículo, a gente chama essa contagem de contagem volumétrica, né, a quantidade de veículos, classificatória, tipo de veículo, direcional, ok? Então, essa é a nomenclatura completa de uma contagem volumétrica. As contagens volumétricas, elas podem ser classificadas, então, em contagens normais, onde a gente vai analisar o volume total independente da direção, e esse tipo de contagem é utilizado para cálculo dos volumes diários, para a preparação de mapas de fluxo de tráfego, determinação das tendências de tráfego. Então, é uma contagem normal. Aqui a gente não vai se ater ao tipo de veículo e também não vai se ater à direção que aquele veículo está tomando. Já as contagens direcionais, elas são utilizadas para projeto de canalização de tráfego, para estabelecimento de movimentos proibidos, para cálculo de capacidade, análise do número de acidentes numa determinada interseção,
avaliação de congestionamento, etc. Então, a contagem direcional, como o próprio nome diz, a gente vai levar em consideração a direção que o veículo está seguindo. Na maioria das vezes, nós fazemos as contagens volumétricas direcionais em interseções. E qual que é a importância da gente saber a direção que um veículo está tomando? Por exemplo, a gente tem uma interseção com alto volume de tráfego, só que a gente tem que descobrir realmente qual é esse volume de tráfego. E dentro da contagem direcional, a gente relatou que o maior número de conversões são as conversões à esquerda. As conversões à esquerda são, como a gente já comentou na aula anterior, são as conversões que mais causam acidentes e são as conversões que mais geram filas. Então, a partir de uma contagem direcional, a gente consegue detectar esse fluxo de tráfego e definir qual é o tipo de solução para aquela interseção. Vou proibir a conversão à esquerda? Vou implantar um semáforo exclusivo para a conversão à esquerda? Enfim, vou definir uma faixa exclusiva para a conversão à esquerda. Então, são várias as medidas que a gente pode tomar, levando em consideração esse tráfego direcional. Professora, Oi? A conversão à esquerda é porque você acaba atravessando uma das faixas, né? Isso, exatamente. Além de você atravessar uma das faixas, você também tem que considerar o fluxo oposto, o fluxo que está vindo reto, né? Na sua direção. Então, você tem que olhar para o seu lado esquerdo, parar, olhar para o seu lado direito e depois fazer a conversão. E é aí que acontece a maioria dos acidentes, né? Bem perigoso. Depois que a gente conversou, que eu fiquei prestando atenção. Prestei atenção, falei, pô, essa é a parte mesmo, por isso que é perigoso. É extremamente perigoso. Por isso que a gente sempre dá prioridade, né? Quando o tráfego é muito intenso ou quando tem um número X de acidentes naquele local, a gente toma basicamente duas medidas, né? A primeira é proibir a conversão, então aí você vai ter que ir para a próxima quadra, enfim, fazer retorno, ou então a gente implementa o semáforo exclusivo para conversão à esquerda, que aí não vai ter fluxo oposto, não vai ter nada, o tráfego pode fluir normalmente na conversão à esquerda, né? Então, são essas as formas que normalmente a gente encontra de amenizar acidente e de diminuir o número de filas, tá? Já as contagens em interseções, né, de um modo geral, a gente chama de contagem interseção ou movimento de virada, elas são usadas para projeto de canalização também, para estabelecimento dos movimentos proibidos, cálculo da capacidade, a gente também analisa o número de acidentes, a gente avalia congestionamento, então tudo que vale para contagem direcional vai valer também para contagem nas interseções. Então, aqui eu coloquei para vocês que elas são utilizadas na análise de elevado número de acidentes nas interseções. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico, quando está ocorrendo muito acidente, do porquê, né? Está acontecendo acidente por quê? Porque a via é mal sinalizada, porque não tem um semáforo, né? Daí já se inclui na parte da via mal sinalizada, porque o tráfego é muito intenso, porque a geometria da via não está favorecendo. Quais são as possíveis causas dos acidentes? Então, a gente fazendo essa contagem dentro da interseção, a gente consegue perceber quais são os movimentos mais críticos, da mesma forma que é feito nas contagens direcionais, né? Então, a gente praticamente chama essas duas contagens aqui de sinônimos, né? Temos também as contagens de pedestres, que elas são utilizadas no estudo de implantação de dispositivo de sinalização para travessia de pedestre. A contagem de pedestres, ela não vai servir para a gente implantar calçada, porque a calçada é uma obrigação de se ter, então a gente não precisa provar que tem pedestre passando ali para fazer uma calçada, isso é um erro dentro do planejamento, mas
a gente avalia a necessidade de se colocar uma sinalização específica para pedestre, uma travessia elevada, ou até mesmo uma faixa de pedestres em meio de quadra. Tem várias intervenções que a gente pode fazer para os pedestres. Com relação aos pedestres, a gente vai falar numa aula específica sobre isso. Quais são as principais medidas que a gente pode tomar para, digamos assim, proteger o pedestre, né? Que é o ente mais vulnerável dentro do nosso sistema. Temos a contagem de classificação, como eu já havia comentado com vocês, que a gente vai analisar o tipo de veículo. Então, são aquelas onde a gente vai obter os volumes para os vários tipos ou classes de veículos, e elas são usadas para dimensionamento estrutural, para projeto geométrico, cálculo da capacidade, determinação de fator de correção para contagem mecânica, que a gente vai ver na próxima aula. Então, essa contagem de classificação ou contagem volumétrica classificatória, ela vai servir principalmente para a gente determinar o projeto da via, né? O projeto de melhoramento daquela via, se a via ela foi projetada de forma adequada ou não. Então, é para isso que a gente utiliza todos esses volumes e essa classificação do tráfego, porque, obviamente, a gente não pode considerar que um caminhão, por exemplo, tem o mesmo impacto no tráfego do que um carro, né? Isso a gente fala em termos de espaço ocupado, de peso que faz em cima do nosso pavimento, e também de tempo de reação, tempo de aceleração, velocidade, enfim. São veículos diferentes, então a gente tem que tratar de forma diferente. As contagens de passageiros, então elas são feitas para determinar a distribuição de passageiro por veículo, acúmulo de pessoas numa determinada área, proporção de pessoas que utilizam transporte coletivo, que a gente chama de pesquisa de carregamento do transporte público. Então, aí a gente faz contagens de passageiros, pesquisa sobe e desce dentro dos ônibus, para ver qual é o ponto de ônibus mais carregado, por exemplo. Então, a gente faz essa contagem de passageiros. Contagens de cordão, então, elas são feitas num perímetro com uma área fechada, né, um centro principal, centro comercial, área industrial, enfim, contando tantos veículos quanto os pedestres que entram e que saem dessa área, desse cordão, né. Esses dados, eles vão dar informação relativa ao acúmulo de veículos ou de pessoas dentro de uma área fechada. A gente pode estabelecer como um perímetro, por exemplo, a região central, né, de uma determinada cidade, ou a gente pode estabelecer uma quadra, duas, enfim, tudo vai depender do que a gente quer detectar com aquela pesquisa. Um exemplo prático, se definiu, por algum motivo, que a partir de agora os veículos, os carros, eles vão ser proibidos de transitar no centro, né? Então, vamos pegar ali o centro de Curitiba, por exemplo. A partir da Rui Barbosa, um raio de 5 quadras. Então, o que a gente tem que fazer? Para a gente tirar os carros do centro, a gente tem que prover a infraestrutura adequada para que as pessoas consigam se deslocar com outros meios de transporte e que a pessoa que mora na periferia, né, longe do centro, que ela consiga chegar de carro até ali e ter um local adequado para deixar seu carro. Então, na prática, a gente teria que contar quantos carros transitam por aquele perímetro, para a gente conseguir prover a infraestrutura e conseguir tirar os carros do centro, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo bem drástico, né? A visão zero de carro, ela é uma visão bem rígida, bem drástica, e no nosso país ela não é tão comum assim, a gente não vai demorar ainda muitos anos para a gente conseguir ver isso. Mas a contagem de cordão, ela serviria basicamente para isso. Temos também contagens de linha,
que elas são... só deixa eu colocar aqui. Pronto. Que elas são contagens classificadas, né? Então, a gente faz a classificação dos veículos e elas são feitas em todas as ruas que interceptam uma linha imaginária que eu, pesquisador, defini, né? Então, essa contagem, ela é usada para determinar as tendências e expandir os dados de origem e destino, alocação de tráfego, enfim. É como se eu pegasse uma Visconde de Guarapuava, por exemplo, e fizesse uma contagem na Visconde de Guarapuava, onde os carros, em quais ruas os carros mais fazem as conversões, para onde eu conseguiria desafogar aquele tráfego. Então, é para isso que serve. A alocação de tráfego, ela basicamente é o planejamento de como eu vou tirar o tráfego daquele local e jogar em outros locais, para dessa forma diminuir o trânsito, por exemplo. Contagem sobe e desce, então, elas são contagens feitas para identificar, como eu já comentei, os pontos de ônibus mais solicitados, para que aí a gente consiga fazer o redimensionamento desses pontos de parada, ou então projetar um ônibus semi-expresso, ou tirar algum ponto de ônibus, enfim. A contagem sobe e desce, ela é uma contagem específica para transporte público. Então, dentro dessa contagem, a gente vai conseguir definir qual é o ponto mais carregado, o menos carregado, se existe mais de um ônibus passando por aquele ponto, qual é o ônibus que tem a maior demanda, eu realmente preciso de 2 linhas passando por aquele ponto? Sim, não. Então, tudo isso vai ser embasado também, né, pela pesquisa sobe e desce. A ideia principal da nossa disciplina seria também vocês fazerem essas contagens sobe e desce nos ônibus, né, 10, 15 minutos, enfim, para vocês sentirem como é uma pesquisa. A ideia também seria vocês fazerem uma pesquisa de tráfego, uma pesquisa de contagem em alguma interseção. Vamos ver se a situação melhora para a gente conseguir fazer alguma coisa mais prática também. Contagens de bicicletas. Então, o objetivo é verificar a necessidade de projetar uma via exclusiva para ciclista, retirando eles, né, do tráfego de uma via para veículos automotores. É importante lembrar um ponto que eu havia comentado na aula passada. A gente não tem que fazer uma pesquisa para provar que há necessidade de uma infraestrutura para bicicleta. A ideia é, primeiramente, fazer a infraestrutura, proporcionar a infraestrutura para o usuário, para que o usuário se sinta confortável e seguro em utilizar a bicicleta, né? Obviamente, se eu fizer uma contagem hoje de bicicletas num local onde não tem ciclovia, e depois de 2, 3 anos eu fazer essa mesma contagem, agora com uma ciclovia implantada, é óbvio que o número de ciclistas vai aumentar, né? Então, primeiro a gente provê infraestrutura, para depois os usuários chegarem até essa infraestrutura. Hoje, a contagem de bicicletas, ela serve como uma forma de chamar a atenção do poder público, né? No sentido de dar visibilidade, de mostrar que existem, sim, muitos ciclistas que eles não estão ali só praticando um esporte ou treinando, eles usam a bicicleta como um meio de deslocamento, né? Tem muita gente que não tem dinheiro para pegar um ônibus, ou para comprar uma moto, ou para comprar um carro, e tem que se deslocar de bicicleta, e é um direito da pessoa se deslocar de bicicleta, né? Então, a partir disso, a gente consegue determinar essa contagem, chegar no poder público e falar, olha aqui, tem tantos ciclistas andando na canaleta, não é certo, é perigoso. Aí a gente já junta com o número de acidentes e faz um planejamento bem interessante de infraestrutura cicloviária. Isso no mundo ideal, né? Saindo, então, da classificação das contagens volumétricas, agora a gente tem os métodos de contagens volumétrica. Basicamente, nós temos 2 métodos, os métodos de contagem manual e os métodos de contagem mecânica, né? As contagens manuais,
elas são necessárias em estudos onde os dados desejados, eles não podem ser obtidos por contagens mecânicas, que a gente não consegue, a gente não tem equipamento para fazer a contagem mecânica. Para pequenos volumes, a simples marcação num formulário já é suficiente. Agora, para altos volumes, a gente pode utilizar pequenos aparelhos operados manualmente, né, que são aqueles contadores, por exemplo. Quando esses aparelhos pequenos, eles são necessários, eles são colocados diretamente numa prancheta. Então, você fica com a prancheta e com o contador ali. Da mesma forma que acontece para contagem em ônibus também, que às vezes tem alguns pesquisadores lá batendo aquele contador, né? E no final você tem a quantidade de pessoas ali, por exemplo, né? As contagens manuais, elas são mais detalhadas, né, na classificação e nas conversões. Por quê? Porque a gente coloca uma pessoa numa esquina contando quantos carros dentro de uma faixa estão indo reto, quantos estão virando à direita, quantos estão virando à esquerda. Num cenário ideal, numa interseção, a gente precisaria de pelo menos 4 pessoas, né? Uma em cada interseção, uma em cada esquina, fazendo essa contagem para que nada seja perdido, né? A gente tem, então, resultados com até 95% de precisão, porque a gente não depende de aparelhos, de softwares, de nada muito sofisticado para fazer essas contagens. Só que aí um contraponto é o alto custo, né? Porque a gente vai usar mão de obra. Então, a hora de pesquisador, ela é a hora técnica, a hora qualificada, ela é cara. E a gente não pode colocar uma pessoa não qualificada para fazer uma pesquisa de tráfego. A gente vai utilizar as contagens manuais, então, na determinação dos volumes de virada, né, nas contagens direcionais, nas contagens classificatórias, contagens de passageiros, de pedestres e contagem em rodovias, em autoestradas, né, faixas múltiplas com altos volumes de tráfego. Nas autoestradas, hoje em dia, a gente utiliza mais as contagens mecânicas do que as manuais, mas mesmo assim a gente não consegue ter um nível de confiabilidade muito alto. Então, a ideia é realmente colocar um posto de contagem. Como eu coloquei aqui para vocês, tem essa figurinha onde se fez aqui um esquema para sinalização de posto de pesquisa, né? Então, é dessa forma que é sinalizado, e quando a pesquisa ela é feita manualmente, né, quando o carro tem que parar, a gente coloca cones e coloca sinalização, a polícia rodoviária faz todo o auxílio, mas agora quando a gente fala em contagem volumétrica de carros, a gente põe um posto como esse daqui, um guarda-sol, alguma coisa, e o pesquisador fica ali em turnos, né, 8 e 8, 6, 6 horas, enfim. Então, é montado um posto para fazer essas contagens em rodovias. Já as contagens mecânicas, então, os processos mecânicos, eles são utilizados quando há necessidade de contagens durante longos períodos de tempo, né, que são os casos de postos de contagem permanente, que são aqueles, entre aspas, radares, né, que a gente vê por aí, ali perto da Volvo, no contorno, a gente tem, né, que eu falei na última aula, que a gente tem um radar e um equipamento de contagem. Aí, às vezes, a gente confunde ali e leva uma multa, né? Então, é esse tipo de equipamento que, se funcionando bem, ele tem, da mesma forma que o radar, ele tem um lastro na via, né, um corte na via, onde passa um lastro de detecção, e o radar. Então, é dessa forma que ele funciona, e aí, 24 horas por dia, 7 vezes por semana, e assim por diante. Então, ele tem que ter um poder de armazenamento muito grande, né, porque a gente vai fazer contagens permanentes. O engenheiro de tráfego, professor, que decide os locais de colocar esses radares? Sim.
Na maioria das vezes, quem decide o local são os engenheiros de tráfego. E aí, como que a gente faz essa caracterização do local? Geralmente são locais, entrada de cidade, entrada e saída de cidade, locais com muito acidente, locais onde tem muitas pessoas transgredindo a lei aí no sentido da velocidade, né? Então, ultrapassando a velocidade máxima da via. Então, são esses os locais mais apropriados para se fazer a contagem, né? A gente também tem as contagens feitas em serra, né? Serra do Mar, e contagens feitas em postos de pedágio. Aí quem faz é a própria concessionária. Certo. E já o de multa também ou não? Oi, desculpa. O de multa. Também. Também? Também. Quem determina é o engenheiro de tráfego. Quando se tem um engenheiro de tráfego na cidade, por exemplo, né? Aí, em nível estadual e federal, tem vários, né? Em concessionárias, obviamente, né? Uma CCR da vida, uma autopista litoral sul, tem que ter, pelo menos, no mínimo, um engenheiro de tráfego. Então, somos nós, a partir dos estudos, que vamos definir qual é o melhor local para se colocar um radar, e não só o radar, né? Toda a sinalização. Outra coisa que o engenheiro de tráfego faz, sabe aquelas caixas de brita, que já salvaram tantas vidas? Então, quem projeta aquilo somos nós, engenheiros de tráfego. Bacana. Então, as contagens mecânicas, né? Então, ela tem um custo menor do que uma contagem manual, porque a gente raramente vai precisar ali de mão de obra, né? Então, a gente só instala o equipamento e pronto. As pesquisas, elas podem ser realizadas sem duração limitada. O que vai limitar a duração da pesquisa é a própria capacidade de armazenamento, né, do aparelho, e aí vai variar muito. E um contraponto é que pode ocorrer perda aí de 10% a 20% por defeito mecânico. Então, obviamente, um equipamento, ele está suscetível a falhas, e essas falhas, elas podem comprometer toda a pesquisa. Meu equipamento parou de funcionar ali das 6 às 7 da noite. Perdeu praticamente todo o horário de pico, né? Então, esse é o problema, digamos assim, das contagens mecânicas. A gente tem alguns tipos de detectores e registradores dentro da contagem mecânica, né? Então, a gente tem os contadores permanentes, os contadores portáteis, os registradores e não registradores, ou seja, qual que é a diferença aqui? O registrador, ele vai ter um software, um hardware incluído ali para se fazer o registro, para que depois você consiga retirar aquilo e colocar no computador, por exemplo. E os não registradores são aqueles que acontecem em tempo real. Então, você vai precisar de alguém olhando a câmera todo o tempo. E a gente também utiliza filmadoras. Um caso muito curioso, na última pesquisa de tráfego que eu fiz, antes de entrar na prefeitura, a gente estava fazendo uma contagem de tráfego na BR-135, que é lá na Bahia. E a gente utilizou câmeras de captura de animal. Então, sempre que passava alguma coisa, ela é utilizada para controle de fauna, mas a gente utilizou para controle veicular. Então, sempre que passava um veículo, a câmera detectava. E aí, a gente tinha várias imagens que contavam esses carros, né? Então, a gente tinha que contar imagem por imagem. Mas também deu problema. A gente usou filmadora, mas a filmadora não tinha infravermelho, a gente foi descobrir só depois. Acabou a bateria da filmadora. Então, assim, sempre vai acontecer problemas e nós temos que estar preparados para solucionar esse problema da melhor forma possível. Por isso que a gente sempre tem uma margem dentro dessas contagens, e a gente tem sempre uma forma de extrapolar os dados da contagem, né? Levando em consideração que vai ocorrer falha,
que a gente não vai conseguir fazer uma contagem de 24 horas, enfim, N problemas que podem acontecer. Então, a gente tem cálculos que vão fazer a extrapolação para o número de horas que a gente quer. A gente tem que levar em consideração alguns períodos de contagem volumétrica, né? Então, a gente tem aí as contagens de final de semana. A contagem de final de semana, ela vai cobrir um período, normalmente aí, das 18 horas de sexta-feira até às 6 da manhã da segunda-feira, por exemplo, né? Então, a gente quer fazer uma contagem em sentido litoral. Fazemos uma contagem de fim de semana, que aí vai ser, então, das 18 da sexta até as 6 da segunda. Aí a gente vai conseguir abranger o final de semana inteiro. Contagens de 24 horas, e aqui é um ponto interessante, porque a contagem de 24 horas, ela tem que iniciar às 0 hora e terminar às 0 horas do outro dia. Se uma contagem ela tiver início, por exemplo, no meio-dia de uma sexta-feira, para terminar no meio-dia do sábado, a gente vai encontrar valor distorcido da realidade, né? Por quê? Porque o tráfego das manhãs de segunda e das tardes de sexta, eles são diferentes dos padrões normais. Então, sem considerar que o tráfego de sábado é diferente dos demais dias da semana, né? Então, aí vai ter uma distorção do dado, e a gente quer o dado mais preciso possível. Por isso que as contagens de 24 horas, elas devem ter início a 0 hora do dia da semana, da onde se pretende identificar o tráfego. Como eu comentei na aula anterior, as contagens de dia de semana, as contagens padrão, a gente faz sempre de terça a quinta, né? Então, terça, quarta e quinta. Segunda não fazemos, final de semana não fazemos e sexta-feira também não, por serem considerados dias atípicos para uma contagem padrão. Nós também temos contagens de 16 horas, que normalmente elas são realizadas das 6 às 22, que é o período com maior fluxo diário. Depois das 22 e antes das 6, o tráfego ele é bem menor do que no período das 6 às 22. Então, esse tipo de contagem, ela traz um resultado muito bom. Na maioria das vezes, a gente não precisa fazer contagens de 24 horas. A gente faz contagens de 16 horas e beleza. Depois a gente extrapola para as 24 horas e consegue realizar todos os cálculos. A gente também tem contagens de 12 horas, que geralmente são feitas, então, das 7 da manhã às 19. Essas contagens, elas são feitas normalmente em áreas comerciais ou industriais, porque é onde tem a maioria do tráfego diário nesse período. As contagens de hora pico, né? Lembrando que a hora pico vai ser a hora em que a gente mais tem volume de tráfego num determinado local. Essa contagem de hora pico, ela vai variar conforme o tamanho da área, a proximidade dos centros geradores de tráfego, né? Dos polos geradores de tráfego e o tipo da via. O que isso significa? Que a hora pico vai variar, né? Então, eu não posso considerar a mesma hora de pico para o Brasil inteiro. Não posso considerar a mesma hora de pico para Araucária inteira, para Curitiba inteira, porque vai variar muito. Então, em geral, essas contagens, elas são feitas nos períodos das 7 às 9, e das 16 às 18, ou das 17 às 19, né? Então, essas são, via de regra, as horas de pico. Porém, pode variar. Nas contagens de hora pico, a gente deve evitar condições especiais, né? Por exemplo, aconteceu um acidente. Na verdade, assim, se acontecer um acidente no meio da tua contagem, esquece. Esquece, para tudo que está fazendo, vai para casa e volta no outro dia. Porque a tua pesquisa ela vai ser invalidada. Então, um acidente, obviamente, ele vai mudar toda a conjuntura ali do tráfego. Está acontecendo uma obra, não se faz contagens. Está acontecendo obra a 2, 3 quadras do meu local de contagem. Não importa, para tudo, não se faz. Né? Então, a gente
estipula ali um raio de 3, 4 quadras, onde não pode acontecer obra, onde não pode acontecer acidente, óbvio que a gente consegue prever. Não, mas a gente tenta sempre evitar esse tipo de situação, tá? As situações atípicas e situações especiais, elas devem ser consideradas se a gente tem esse propósito de considerar. Então, se o propósito da contagem for obter dados relativos a essas condições especiais, ok, a gente faz a contagem num momento especial. Por exemplo, férias, esportes, exibições, feiras, condições anormais climáticas difíceis de ocorrer. Caiu neve. Vamos fazer uma contagem. Ou então, uma chuva muito intensa. Qual é o impacto da chuva no sistema viário? Fechamento de via. Então, a gente precisa fechar uma via para fazer uma obra. Então, qual que é o volume daquela via e para onde que eu vou ter que dispersar esse volume? Acidente, né, ou condição anormal do próprio trânsito. Então, quando o nosso objetivo é detectar isso, obviamente, a gente faz esse tipo de pesquisa. Saindo dos estudos de contagens de tráfego, agora a gente vai para uma pesquisa que ela é bem ampla, que é o que a gente chama de pesquisa origem-destino, ou pesquisa OD, né? Como que funciona? Essa pesquisa, ela é considerada o censo do planejador de transportes. Censo, vocês sabem o que é o censo, né? O censo do IBGE. O que é o censo do IBGE? Vem lá o pesquisador do IBGE, bate de porta em porta e faz perguntas sobre tudo, né? Quantas pessoas moram com você, que tipo de equipamento eletrodoméstico você tem, qual é o seu nível de escolaridade, qual é o seu salário, sexo, cor, enfim, várias perguntas que esses pesquisadores fazem. Então, da mesma forma, ocorre dentro do estudo de origem e destino, da pesquisa origem e destino. Então, essa pesquisa, ela vai traçar o perfil completo das viagens de uma população ou de uma região, né? E também vai fornecer dados socioeconômicos complementares. Esse tipo de pesquisa não visa só a determinação do ponto inicial e final dos deslocamentos, mas também informações de caráter geral sobre os veículos, a carga transportada, os passageiros, que tipo de veículo que é utilizado, qual é o tempo de duração da sua viagem, você se desloca de A para B, mas que trajeto você faz, por que você faz esse trajeto, por que você utiliza esse modo de deslocamento e não outro. Então, a pesquisa origem e destino, ela é uma pesquisa muito completa, apesar do nome ser origem e destino. A gente não analisa somente isso. E a gente tem vários métodos de se fazer esse tipo de pesquisa. Todos são caros, porém digamos assim, um mal necessário, né? Uma cidade com uma pesquisa origem e destino bem feita vai auxiliar muito o planejamento de transporte da cidade, planejamento de infraestrutura, de obra pública, mas são raras as cidades que possuem uma pesquisa OD. Então, o método de pesquisa que a gente tem, o primeiro método, são as entrevistas na própria via. Então, esse tipo de método, ele consiste no preenchimento de um formulário próprio, indagando o motorista aqueles dados que estão no formulário. Esse tipo de pesquisa vai exigir que o veículo pare totalmente e permaneça parado tempo suficiente para ser preenchido o formulário, né? Aí, em torno de 2, 3 minutos. Formulário com mais de 10 perguntas, ninguém responde. Isso é um fato. Então, eu me lembro quando eu fiz uma pesquisa para a URBS, né? Eu era estagiária e eu fiz uma pesquisa para a URBS para analisar a qualidade dos ônibus de Curitiba. Então, a gente tinha as linhas determinadas de ônibus que a gente tinha que fazer a pesquisa e tinha que perguntar pessoa por pessoa.
e era 10 minutos de pesquisa. Meu Deus, como foi difícil conseguir pessoas que tivessem dispostas a ficar ali 10 minutos me ouvindo e respondendo aquelas perguntas. Então, a gente sempre tem que optar por formulários bem enxutos e que a gente consiga depois extrair o máximo possível de informação desses formulários. Agora, imagine num carro, né? Se a pessoa está se deslocando, como a gente já falou na aula passada, ninguém se desloca por se deslocar. Então, ela quer chegar até um determinado lugar. E aí vem um pesquisador e para ela e faz um monte de pergunta. Haja saco, né? A gente também tem outro tipo de pesquisa, OD, que ela é feita com sinais nos veículos. Então, esse tipo de pesquisa vai consistir na utilização de uma etiqueta que é colocada no veículo no momento em que ele entra na minha área de estudo que eu determinei, eu, pesquisador, determinei, e essa etiqueta ela é recolhida quando o veículo sai da minha área de pesquisa. O motorista, ele tem que conhecer a operação, né? Então, o pesquisador, ele vai informar que esse motorista, ele tem que entregar a etiqueta quando ele abandonar a área. Então, de qualquer forma, o motorista, ele vai ter que parar, o pesquisador vai ter que falar o que ele quer, o porquê disso e dar as instruções, e daí, quando ele sair dessa área, ele tem que entregar a etiqueta. Também temos pesquisas origem e destino feitas em estacionamento, e aí a gente considera que as áreas dos estacionamentos seriam os destinos. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa no shopping. Então, o meu destino é o shopping. E aí, a origem, a gente descobre da seguinte forma, né? O departamento de trânsito vai nos dar essa informação sobre os endereços dos proprietários daquele veículo, que aí vai representar as origens. Obviamente, isso aqui é muito difícil, porque a gente bate na porta lá do Detran com a placa do veículo e fala, eu quero saber onde essa pessoa mora. É para uma pesquisa, né? Então, não é qualquer pesquisador que vai fazer esse tipo de pesquisa, né? A gente tem toda uma entidade ligada, né? Um município, ou o município contratou uma empresa especializada para fazer isso, mas mesmo assim, dados confidenciais, eles são bem difíceis da gente conseguir, da gente tratar depois, né? Também temos as pesquisas por telefone, mas elas não são muito utilizadas, porque ninguém atende, né? Pesquisa domiciliar também é a forma mais completa da gente identificar, é o que é mais utilizado nos trabalhos de planejamento e vai registrar o padrão de demanda atual de viagens junto com o perfil socioeconômico, identificando aí os hábitos e as preferências, né? Que horas sai, por que usa esse meio de deslocamento, quanto tempo leva o seu percurso, quais são os seus destinos, né? É trabalho, é educação, é lazer, enfim, a gente consegue fazer uma pesquisa bem abrangente. Um método que eu acho bem interessante e que ele deveria ser muito mais utilizado é o próprio Google, né? Google, Waze. Se a gente já tem informação em tempo real de como está o trânsito, por que não se ter acesso a essa base de dados, né? De onde o meu GPS saiu e para onde ele foi? Obviamente que também é um dado tido como confidencial, então por isso é tão difícil da gente ter, mas seria muito simples, né? Eu não preciso saber da pessoa, do celular da pessoa que está ali. O ideal seria que o próprio Google fornecesse um mapa, né? Um mapa que mostrasse da onde as pessoas mais se deslocam e para onde elas vão. Então, aí a gente vai ter uma rede de origem e destino pelo próprio mapa do Google. Seria ideal, né? O mais simples e o mais fácil de se trabalhar. Hoje em dia, a gente trabalha muito com,
com pesquisa origem e destino, porque é muito cara, mas com pesquisas de perfil de mobilidade, que seria uma pesquisa origem e destino reduzida, né? Aí com 10 perguntas, mais ou menos. Um método que a cidade, se eu não me engano, foi Fortaleza que usou. O próprio município lá, acho que foi o município, eles fizeram da seguinte forma: essa pesquisa origem e destino, ela era levada para os comércios, por exemplo, e todos os funcionários daquele comércio tinham que responder aquela pesquisa, isso para todos os comércios daquele local. Tá, e se eu não quiser responder? Se você não quiser responder, eu não emito o seu alvará ano que vem. Simples assim. Todo mundo respondeu a pesquisa, conseguiram fazer uma pesquisa sensacional, uma das melhores que eu já vi. E aí, o que é uma pesquisa que foi relativamente barata, porque aí é só impressão de papel e depois a própria equipe da gestão pública analisava. E o que custava era o alvará. Então, obviamente, ninguém queria perder o alvará, então é muito mais fácil perder um tempinho ali respondendo perguntas. Então, existem algumas formas de fazer com que essa pesquisa seja mais barata, né, menos onerosa. Saindo dos estudos de origem e destino, nós vamos para os estudos de velocidade, né? Então, o estudo de velocidade, ele é importante para a gente determinar várias questões, né? Ali de traçado, de característica de via, enfim. A velocidade que um motorista alcança, ela não depende só dele, né? Ela vai depender de 4 fatores. As características da via, se é um retão, beleza, a pessoa vai ter uma velocidade maior, né? O veículo vai poder transitar com uma maior velocidade do que uma Serra do Rio do Rastro, por exemplo, né? Condições de tempo, e aí, né, a gente consegue perceber muito claramente que choveu, o trânsito para na cidade. Por quê? Por medo, porque alagou, porque o meu limpador não tá bom, porque embaçou meu carro, porque eu não consigo enxergar quando chove, enfim, tem vários entraves aí. Densidade de tráfego, o que isso significa? Significa que quanto mais congestionado está o meu tráfego, menor a velocidade empregada. Por quê? Porque não dá. Simplesmente a gente não consegue atingir uma velocidade muito alta se está tudo congestionado. E, obviamente, as limitações legais de velocidade. E aí a gente não fala de uma plaquinha falando que é para você trafegar 60 por hora. Fala de radar, de lombada eletrônica, da própria lombada física, né, que também é um dispositivo redutor de velocidade. Então, são esses os principais fatores que vão influenciar na velocidade de um veículo. O peso do veículo também, né, o peso do pé do motorista. Quais são os conceitos que estão ligados, né, aos estudos sobre velocidade? Só um detalhe que, assim, a gente não faz um estudo específico sobre velocidade. A velocidade, ela sempre vem de forma complementar. Então, quando eu estou fazendo uma contagem de tráfego, depois que eu terminei todas as minhas contagens, eu vou analisar a velocidade dos veículos. Então, eu vou escolher uma determinada quadra, um pesquisador fica no início da quadra, outro pesquisador fica no fim, a gente sabe qual é a distância, e a gente mede o tempo que um veículo levou para chegar até o outro pesquisador, e a gente tem a velocidade. Obviamente, não fazemos isso com um veículo só, aí no mínimo, 3 veículos para a gente ter a média. A gente tem alguns conceitos ligados à velocidade, que seriam esses 4 principais, né? O tempo de percurso, ele é o tempo gasto por um veículo para se deslocar de um ponto até outro, incluindo paradas e demoras. O tempo de percurso é o tempo que você leva para sair do seu trabalho até a tua casa, o tempo total.
A parada é o tempo que o veículo fica parado, né? Então, eu vou cronometrar quanto tempo eu fiquei parado no congestionamento, num cruzamento semaforizado, num cruzamento com pare, num cruzamento com preferencial, enfim, quanto tempo eu fiquei parado. O tempo de demora é o tempo gasto pelo tráfego devido a interrupções no movimento ou diminuição da velocidade normal. Então, aqui a gente não vai levar em consideração o 0 por hora, o parado. A gente vai levar em consideração algumas lentidões, né? Então, a diminuição da velocidade normal. E o tempo de movimento é a porção do tempo de percurso em que o veículo realmente está em movimento, diferentemente do tempo de percurso, né? Essas são as diferenças de tempo que nós levamos em consideração nos estudos de tráfego. Alguns desses tempos aqui, eles são utilizados, por exemplo, no estudo de filas, né? Quantos carros ficaram numa fila, ultrapassou uma quadra, 2, 3, então a gente leva em consideração esses tempos. A gente tem alguns métodos de medição de velocidade, o primeiro, famosinho, que nós todos conhecemos é o radar, né? Então, o radar, ele funciona em função da frequência da reflexão de onda eletromagnética ocasionada pela passagem do veículo, né? Então, a gente tem uma onda que vai detectar a velocidade daquele veículo, ou então a gente vai ter lastros na via, né, na maioria dos casos, 2 lastros na via, então passou o primeiro par de pneus num lastro, aí logo já passou no outro lastro, a gente tem a distância desses 2 lastros e o tempo que o pneu demorou para passar, já temos a velocidade. Cronômetro, então o cronômetro a gente usa para medir o tempo numa distância que já é conhecida. A gente também usa carro-teste, é um veículo dirigido várias vezes numa determinada sessão para determinar os menores tempos de percurso. E aí pode ser o próprio pesquisador que faz essa pesquisa com o carro-teste. E técnicas de leitura de placas, né? Então, utiliza um observador no início e na saída da sessão em teste. E aí a gente só informa o tempo de percurso. Aqui já é um pouco mais difícil, mais complexo do que a gente usar um carro-teste ou um cronômetro, né? Porque às vezes a gente nem consegue ter tempo de anotar a placa do carro, né? Então, geralmente a gente usa cronômetro e carro-teste. E o radar, para medir velocidade, é só para multar, né? Então, geralmente a gente usa esses 2 meios aqui. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais pesquisas de tráfego que a gente tem, né? Que a gente mais utiliza. Junto com essas pesquisas de tráfego, né? Principalmente a parte de essa daqui, de contagem mesmo, especificamente, juntamente com a velocidade, é o que a gente mais utiliza e vai ser base para nossa próxima aula. Que na próxima aula a gente vai utilizar as contagens de tráfego para fazer o que a gente chama de fluxograma de tráfego. O fluxograma de tráfego é o material de trabalho do engenheiro de tráfego. É onde a gente consegue visualizar quantos veículos passaram num determinado ponto, quantos veículos fizeram a conversão, qual o tipo de veículo, e a partir desse fluxograma de tráfego, que normalmente fazemos em interseções, a gente consegue, então, propor melhorias para aquele local. Tá? Então, é um estudo bem interessante, bem completo, e a gente vai falar com bastante detalhamento na próxima aula. Inclusive, a gente vai ter um trabalho, não, acho que vai valer aí 1 ponto, 1,5 ponto, para que vocês façam um fluxograma de tráfego para mim, tá? Então, preciso muito que vocês prestem atenção e que, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falem, ok? Mas essas são cenas para o próximo capítulo.
Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Estão todos aí ainda vivos? Tranquilo, professor. Tranquilo? Bom, gente, o que eu queria passar para vocês hoje era isso, tá? Então, sem mais delongas. Como eu já havia dito, na próxima aula é uma aula bem importante, tá? Então, marquem presença, se possível. De qualquer forma, ela vai estar gravada. Já para o semestre passado, eu já gravei um vídeo no YouTube com a resolução de um exercício de fluxograma de tráfego. Eu já vou deixar disponível para vocês também na próxima aula. E me mantenho à disposição sempre, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem, estamos às ordens, ok? Então, tenham uma boa noite aí, gente. Boa noite, professor. Se cuidem, fiquem bem, esperançosos, pensamento positivo, para a gente voltar logo, né? Então, é isso aí, gente. Até mais. Valeu, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.